A chuva de março caía fina sobre o asfalto da Avenida Paulista, transformando a cidade em um borrão de luzes amareladas e cinza. Dentro do ônibus lotado das 7 da noite, Helena segurava a alça de plástico com uma mão e apertava contra o peito a bolsa de tecido desbotado com a outra. 62 anos. Uniforme azul marinho de auxiliar de limpeza, ainda úmido embaixo do casaco fino. Cabelos grisalhos presos num coque que já não segurava direito os fios que escapavam, colados na testa pelo cansaço do dia. Ela olhava pela janela embaçada sem ver realmente nada. Apenas deixava os pensamentos vagarem, como sempre fazia naquele trajeto entre o prédio comercial onde trabalhava e o pequeno apartamento na Zona Leste. 40 minutos de ônibus. 40 minutos onde ela não precisava ser nada para ninguém. O telefone vibrou dentro da bolsa. Helena hesitou antes de pegar. Sabia quem era. Sempre era. Mãe, a senhora pode buscar o Miguel na escola amanhã? A Jéssica tem médico e eu não vou conseguir. Fernanda, a filha do meio. 34 anos, 2 filhos, um marido que trabalhava em horário comercial e uma mãe que, uma mãe que sempre dava um jeito. Claro, filha. Que horas? 5:30. Obrigada, mãe. A senhora é um anjo. A ligação encerrou antes que Helena pudesse responder. Ela guardou o telefone e voltou a olhar para a janela. Um anjo. Era sempre assim que a chamavam. Anjo, Salvador, Mãe Coragem. Todas essas palavras bonitas que significavam a mesma coisa. Disponível, útil, invisível. O ônibus parou com um solavanco. Helena desceu na chuva, abrindo o guarda-chuva furado que deixava seu ombro direito sempre molhado. 3 quadras até o prédio. Escada, porque o elevador estava quebrado de novo. 4º andar, apartamento 42. A porta rangiu ao abrir. O cheiro de umidade e sabão em pó a recebeu como sempre. 2 quartos minúsculos. Sala que mal cabia um sofá, cozinha onde não dava para 2 pessoas ficarem ao mesmo tempo. Ali ela criara 3 filhos sozinha. Ali ela envelhecia sozinha. Helena tirou o uniforme, tomou banho rápido na água que nunca esquentava direito. Vestiu a camisola de flanela surrada. Esquentou o resto do arroz e feijão do almoço. Comeu em silêncio na mesinha da sala, assistindo a uma novela sem prestar atenção. Quando terminou, lavou a louça, secou, guardou, apagou as luzes, deitou na cama de solteiro que ganhara de uma vizinha anos atrás. E foi só então, no escuro absoluto do quarto, que Helena permitiu que a solidão a engolisse por completo. Ela não chorava mais. Havia tempo que as lágrimas tinham secado, mas o buraco no peito continuava lá. Aquele vazio que nenhum neto fofinho, nenhum obrigada mãe, nenhuma conta paga no sacrifício conseguia preencher. Helena fechou os olhos e tentou lembrar quando tinha sido a última vez que alguém a abraçara de verdade. Não aqueles abraços rápidos de cumprimento. Não aqueles abraços funcionais de obrigada por cuidar das crianças. Mas um abraço de quem quisesse realmente tocá-la. Sentir que ela estava ali. Não conseguiu lembrar. 27 anos de casamento. 27 anos ao lado de um homem que nunca a olhara nos olhos. Paulo, cobrador de ônibus. Chegava em casa, comia, reclamava, assistia televisão, dormia. Nos fins de semana, ia para o boteco. Helena cuidava da casa, dos filhos, do dinheiro que nunca dava. Fazia bico de faxina, costurava a roupa dos outros, vendia bolo na feira. Paulo nunca agredira ela fisicamente. Nunca gritara. Mas também nunca perguntara como ela estava. Nunca dissera que ela estava bonita. Nunca segurar sua mão sem motivo. Nunca beijara com desejo. Nunca vira. Ele morrera de infarto aos 53, dentro do ônibus, entre um ponto e outro. Helena recebeu a notícia no meio de uma faxina, com as mãos mergulhadas em água sanitária. Sentiu um aperto no peito, não de dor,
mas de culpa por não sentir dor. No velório, todos diziam: que homem bom, nunca levantou a mão para a família. E Helena ficava ali, de preto, acenando, agradecendo os pêsames, pensando: mas isso é o mínimo. Não me bater era o mínimo. E o resto? E ser amada? Aquela pergunta nunca saiu da sua garganta. Os filhos cresceram. Fernanda, Rodrigo e Júlia. 3 adultos ocupados com suas próprias vidas apertadas. Ligavam quando precisavam. Visitavam no Dia das Mães, no Natal. Sempre rápido, sempre de passagem. Helena nunca reclamava. Dizia que entendia. Dizia que estava tudo bem, mas não estava. Na manhã seguinte, o despertador tocou às 5. Helena levantou com o corpo doendo, dos 40 anos de faxina nas costas. Preparou o café preto, comeu pão com margarina, pegou o ônibus das 6. Mais um dia igual. O prédio onde trabalhava ficava na Avenida Brigadeiro Faria Lima. 23 andares de vidro espelhado, empresas de tecnologia, consultorias, escritórios de advocacia. Gente jovem, bonita, apressada. Gente que passava por ela sem ver. Helena limpava os banheiros, esvaziava as lixeiras, passava pano nos corredores. Invisível, útil. Às 10 da manhã, ela subia para o 18º andar. Lá ficava uma empresa de arquitetura. Ambiente moderno, paredes brancas, plantas enormes, mesas de madeira clara. Os funcionários sempre eram educados, cumprimentavam, sorriam. Helena entrou na copa para limpar a pia cheia de xícaras de café. Estava de costas quando ouviu a voz atrás dela. Bom dia. Ela se virou. Um homem estava na porta, alto, negro, cabelos grisalhos raspados bem rente, barba feita com capricho, óculos de armação discreta. Camisa social azul marinho, sem gravata, mangas dobradas até o cotovelo. Devia ter uns 50 e poucos anos, talvez 60. Carregava uma caneca na mão. Bom dia, Helena respondeu baixinho, voltando-se para a pia. Desculpa interromper, só vim pegar mais café. Ela deu espaço, secando as mãos no avental. O homem foi até a máquina de café expresso. Escolheu uma cápsula, esperou a bebida cair. Helena terminou de limpar a pia, pegou o pano de chão. Tem trabalhado aqui há quanto tempo? A pergunta a pegou de surpresa. Helena ergueu os olhos. Ele a olhava com atenção. Não era aquele olhar rápido, funcional. Era genuíno. Uns 3 anos, ela respondeu, sem saber por que estava respondendo. E gosta? Helena pescou. Ninguém nunca perguntava isso. É trabalho, né? A gente faz. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Justo. Pegou a caneca, deu alguns passos em direção à porta. Então parou. Como é seu nome? Helena. Prazer, Helena. Eu sou Samuel. Ele estendeu a mão. Helena hesitou. Olhou para a própria mão, vermelha, calejada, com manchas de produtos de limpeza. Olhou para a mão dele, limpa, de unhas bem cuidadas. Mas ele continuava esperando. Ela limpou rapidamente a mão no avental e apertou a dele. Firme, calorosa. Prazer, murmurou. Samuel sorriu de novo. Bom trabalho, Helena. E saiu. Ela ficou parada, olhando para a porta vazia, sentindo ainda o calor daquela mão na sua. Aquilo não deveria significar nada. Era só educação. Gentileza básica. Mas Helena passou o resto do dia pensando naquilo. No jeito que ele olhara para ela. No jeito que dissera seu nome. Como se ela fosse gente. Nos dias seguintes, Samuel aparecia sempre. Às vezes na copa, às vezes no corredor. Sempre cumprimentava. Sempre perguntava como ela estava. Às vezes fazia comentários sobre o tempo, sobre o trânsito. Coisas pequenas. Coisas que para Helena eram enormes. Tá frio hoje, né? Tá mesmo. Esqueci o casaco.
Tem um café quentinho ali na copa, se precisar. Obrigada, Dona Helena. Dona Helena. Ninguém a chamava assim. Na segunda semana, Helena descobriu que Samuel era um dos sócios da empresa. Arquiteto, especialista em projetos sustentáveis. Viajava muito. Tinha uma sala enorme no fundo do andar, cheia de plantas e desenhos técnicos nas paredes. Ela só entrava lá para limpar quando ele não estava. Mas um dia, ele estava. Oi, Helena. Ah, desculpa, doutor. Eu volto depois. Não precisa. Pode entrar. Eu tô só terminando uma coisa aqui. Ela entrou, tímida, com o carrinho de limpeza. Começou a esvaziar a lixeira. Samuel estava em pé, na frente de uma mesa enorme, cheia de plantas arquitetônicas. Estudava os papéis com atenção. Esse projeto é para um centro comunitário na periferia da Zona Sul. Ele comentou, sem tirar os olhos do desenho. Lugar difícil. Pouco recurso. Mas a gente está tentando criar algo bonito. Algo que faça diferença. Helena não sabia o que dizer, então apenas assentiu. As pessoas merecem beleza, sabe? Samuel continuou, agora olhando para ela. Não importa onde moram, não importa quanto ganham. Todo mundo merece estar em lugares que façam elas se sentirem importantes. Helena sentiu algo apertar no peito. É verdade, ela murmurou. Samuel sorriu. A senhora mora por onde, Helena? Zona Leste. Itaquera, longe. É, mas o ônibus passa direto. Quanto tempo leva? Uns 40 minutos, quando não tem trânsito. Ele balançou a cabeça pensativo. Muito tempo em pé no ônibus todo dia. Ah, a gente acostuma. Não devia precisar acostumar. Helena ficou sem resposta. Terminou de limpar, murmurou uma despedida e saiu. Mas aquelas palavras ficaram ecoando na sua cabeça o dia inteiro. Não devia precisar acostumar. Como se ela merecesse coisa melhor. As semanas passaram. Samuel continuava gentil. Mas algo estava mudando. Helena percebia. Não eram mais apenas cumprimentos. Eram conversas. Pequenas, mas reais. Filhos? 3. E a senhora? 2. Já adultos. Cada um com sua vida. Igual os meus. É bom e é difícil, né? A gente cria eles para voar. Mas quando voam, a casa fica vazia. Fica. Pausa. A senhora cuida bem nesse prédio, Helena. Tá sempre impecável. Obrigada, doutor. Samuel, pode me chamar de Samuel. Helena sorriu sem graça. Não consigo. Respeito, né? Eu entendo, mas fica o convite. Um dia, na Copa, ele trouxe uma caixinha de bombons. Ganhei de uma cliente. Não como doce. Pensei na senhora. Helena olhou para a caixa como se fosse uma joia rara. Para mim? Para a senhora. Ela pegou com cuidado. Sentiu os olhos arderem. Obrigada. De nada, Helena. Antes de continuar, deixe um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais. Naquela noite, Helena abriu a caixinha de bombons em casa. Eram poces finos de chocolate belga embrulhados em papel dourado. Ela comeu um, devagar, saboreando. Sentiu o chocolate derreter na boca. Fechou os olhos. E então, chorou. Chorou porque ninguém nunca tinha pensado nela assim. Porque ninguém nunca tinha guardado algo especial para ela. Porque ela passou a vida inteira sendo útil, mas nunca sendo lembrada. E agora um homem que mal a conhecia, um homem importante, e um homem que não precisava dela para nada, tinha olhado para ela e pensado: Helena ia gostar disso. Ela não sabia o que fazer com aquele sentimento. Na semana seguinte, Helena estava limpando o corredor quando ouviu vozes alteradas vindo da sala de Samuel. A porta estava entreaberta. Ela não queria escutar, mas as vozes eram altas. Pai, você não pode ficar assumindo esses projetos sem retorno. A empresa precisa de lucro. A empresa está bem, Rafael. Está bem porque eu cuido da parte financeira, enquanto você fica bancando projetos sociais que não dão retorno nenhum. Retorno não é só dinheiro. Pro banco é. Silêncio pesado. Helena afastou-se, desconfortável. Mas algo daquela conversa ficou. Samuel tinha um filho.
E esse filho não entendia o pai. Mais tarde, no fim do expediente, Helena encontrou Samuel na copa. Ele parecia cansado, os ombros levemente curvados, o olhar distante. Doutor Samuel, o senhor tá bem? Ele ergueu os olhos, surpreso. Tô, Helena. Só um dia difícil. Ela hesitou. Às vezes as pessoas não entendem a gente, né? Samuel a olhou. Realmente olhou. E assentiu. Às vezes não. Mas isso não quer dizer que a gente tá errado. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Obrigado, Helena. Ela assentiu e saiu. Mas sentiu algo mudar entre eles naquele momento. Uma conexão silenciosa, de gente que conhece solidão. Maio chegou com dias mais curtos e um frio que cortava. Helena esperava o ônibus no ponto, quando Samuel estacionou o carro na frente dela. Boa noite, Helena. Boa noite, doutor. Posso dar uma carona? Eu vou passar perto de Itaquera. Helena sentiu o coração disparar. Não precisa, doutor. O ônibus já vem. Eu sei, mas tá frio. E já passou das 7. Deixa eu te levar. Ela hesitou. Olhou para o carro. Um sedã escuro, elegante, limpo. Olhou para suas mãos calejadas. Sua roupa simples, sua bolsa velha. Mas Samuel estava esperando. Paciente, sem pressa. Tá bom, ela murmurou. Entrou no carro. O banco era macio. O aquecedor estava ligado. Cheirava a perfume masculino suave e couro. Samuel dirigia devagar. Não ligou o rádio. Apenas perguntou o endereço e seguiu. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Não era um silêncio desconfortável. Era tranquilo. A senhora trabalha há quanto tempo com limpeza, Helena? Desde os 18. 44 anos. Isso. Deve ter visto muita coisa. Vi. Pausa. E gosta? Helena demorou para responder. Ninguém sonha em ser faxineira, Dr. Samuel. Eu sei, mas é trabalho honesto, e alguém tem que fazer. Mas não deveria ser tão invisível. Helena virou-se para ele, surpresa. Samuel continuou olhando para a rua. Eu cresci na periferia de Salvador. Minha mãe era empregada doméstica. Trabalhou a vida inteira na casa de uma família rica. Criou a gente sozinha. 3 filhos. Helena ficou em silêncio. Ela nunca reclamava. Mas eu via. Via como tratavam ela. Como falavam com ela. Como não enxergavam ela. E eu jurei que quando crescesse, ia fazer diferente. Ele fez uma pausa. Por isso eu sempre cumprimento a senhora, Helena. Por isso eu pergunto como a senhora está. Porque eu sei o que é ser invisível. E eu sei que ninguém deveria ser. Helena sentiu a garganta apertar. Não conseguiu responder. Samuel parou na frente do prédio dela. Velho, rachado, grafitado. Obrigada pela carona, ela murmurou. Sempre que precisar. Ela abriu a porta, mas antes de sair, virou-se. Doutor Samuel, diga. O senhor é um homem bom. Ele sorriu. Eu tento. Helena saiu do carro e subiu as escadas, sentindo algo estranho no peito. Algo que ela não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu. Esperança. O fim de semana foi estranho para Helena. Ela tentou manter a rotina. Lavar roupa, limpar o apartamento, preparar marmitas para a semana. Mas a cabeça estava em outro lugar. Voltava sempre para aquele momento dentro do carro. Para a voz calma de Samuel. Para as palavras dele sobre a mãe. Para o jeito que ele dissera, ninguém deveria ser invisível. No domingo à tarde, Fernanda apareceu sem avisar. Trazia os 2 filhos, Miguel e a pequena Laura. A casa virou um caos instantâneo de brinquedos, gritos e desenho animado na televisão. Mãe, a senhora tem café? Fernanda perguntou, já vasculhando os armários. Achei. E tem açúcar? Ah, o Miguel quer suco. A senhora tem suco. Helena foi até a geladeira. Tirou a jarra de suco de laranja que havia espremido pela manhã. Obrigada, mãe. A senhora sempre salva. Fernanda sentou no sofá, mexendo no celular. Helena ficou na cozinha,
fazendo pipoca para as crianças. Miguel apareceu pendurado na barra da porta. Vó, você tem tablet? Não, meu amor. Todo mundo tem tablet. A vovó não. Ele bufou e voltou para a sala. Fernanda saiu 2 horas depois, deixando a sala bagunçada e o cesto de roupas sujas que trouxe só para a senhora lavar, porque minha máquina tá quebrada. Helena trancou a porta, olhou para a montanha de roupa e sentou no sofá, cansada. Pegou o celular, abriu o WhatsApp, rolou a lista de contatos. Fernanda, Rodrigo, Júlia, algumas vizinhas, a síndica do prédio. Ninguém para quem ela pudesse dizer: estou cansada, estou sozinha, preciso de alguém que me pergunte como eu estou. Trancou o celular e voltou para a pilha de roupa. Na segunda-feira, Helena chegou no prédio com o coração batendo mais rápido que o normal. Tentei convencer-se de que era só cansaço, mas sabia que não era. Estava querendo ver Samuel. Passou a manhã inteira limpando os andares de baixo, ansiosa. Quando finalmente subiu para o 18º, viu que a sala dele estava com a porta fechada. Reunião, provavelmente. Limpou a copa, limpou os banheiros, limpou o corredor. A porta continuava fechada. No horário do almoço, ela já estava saindo, quando esbarrou com ele no elevador. Helena, Dr. Samuel. Eles entraram juntos. Mais 2 pessoas entraram atrás. Ficaram em silêncio durante a descida. Mas Helena sentia o olhar dele, discreto, atento. No térreo, as pessoas saíram. Eles ficaram por 1 segundo. Como foi o fim de semana? Ele perguntou. Tranquilo. E o seu? Trabalhei um pouco, li um pouco, normal. A porta do elevador começou a fechar. Samuel segurou. Deixa eu adivinhar. A senhora passou o fim de semana inteiro cuidando da família. Helena sorriu. Sem graça. Como o senhor sabe? Eu reconheço o olhar. Ela riu baixinho. Um som que surpreendeu até ela mesma. Boa semana, Helena. Boa semana, doutor. Na quarta-feira, Samuel apareceu na copa enquanto ela limpava. Helena, posso te pedir um favor? Claro. Ele parecia levemente desconfortável. Não era um jeito comum nele. Eu tenho um evento amanhã à noite, jantar beneficente. E minha acompanhante cancelou em cima da hora. Helena parou de limpar. E eu tava pensando, a senhora não gostaria de ir? Silêncio absoluto. Helena achou que tinha ouvido errado. Eu? Sei que é estranho, mas é um evento chato, cheio de gente chata, e eu preciso de alguém que seja real. Ela colocou o pano sobre a pia, tentando processar. Dr. Samuel, eu não sei como ir nesse tipo de coisa. Eu não tenho roupa, eu não sei me comportar. Você não precisa se comportar de jeito nenhum. Só precisa ser você. Mas, Helena, ele deu um passo à frente. Eu não tô pedindo isso por pena, nem por obrigação. Eu tô pedindo porque eu gosto da sua companhia. E porque eu acho que a senhora merece uma noite diferente. O coração dela estava disparado. Eu não sei. Sem pressão, pensa com calma. Se a resposta for não, eu entendo completamente. Ele saiu. Helena ficou parada, olhando para o próprio reflexo no vidro da janela. 62 anos, cabelos grisalhos, corpo cansado, mãos marcadas. Eu acho que a senhora merece uma noite diferente. Ela pensou o dia inteiro, pensou a noite inteira. Na manhã seguinte, quando viu Samuel, respirou fundo. Eu aceito. O sorriso dele foi imediato. Sério? Sério, mas eu não tenho roupa. Deixa comigo. Às 3 da tarde, uma mulher elegante apareceu no apartamento de Helena. Trazia 3 vestidos, sapatos, uma nécessaire de maquiagem. Sou personal stylist. Samuel me mandou ajudar. Helena ficou vermelha de vergonha. Não precisava. Ele disse que precisava. Então vamos lá. 2 horas depois, Helena estava irreconhecível. O vestido era azul marinho, elegante sem ser extravagante. Os sapatos tinham um salto pequeno, confortável. A maquiagem era suave, realçava seus olhos castanhos e escondia o cansaço. O cabelo estava preso num coque baixo, com alguns fios soltos emoldurando o rosto. Pronto, a stylist disse, satisfeita. Olha no espelho. Helena olhou e não se reconheceu.
Não porque estava diferente, mas porque pela primeira vez em décadas parecia visível. Samuel tocou a campainha às 7. Quando Helena abriu a porta, ele parou. Helena. Ela ficou sem graça, ajeitando o vestido. Tá ridículo, né? Tá lindo. A voz dele era baixa, sincera. Você tá linda. Helena sentiu o rosto queimar. Obrigada. Ele ofereceu o braço. Vamos. O evento era num hotel 5 estrelas na Zona Sul. Salão enorme, lustres de cristal, mesas decoradas com flores brancas. Gente elegante por todo lado. Homens de terno. Mulheres de vestidos caros e joias brilhantes. Helena entrou de braço dado com Samuel, sentindo-se completamente fora de lugar. Mas ele não soltou o braço dela. Caminhava devagar, apresentando-a para algumas pessoas. Essa é Helena, amiga minha. A palavra ecoou no peito dela. Sentaram numa mesa redonda com outras 6 pessoas. Empresários, um médico, uma advogada. Todos educados, mas claramente curiosos sobre quem era aquela mulher com Samuel. E você trabalha com o quê, Helena? A advogada perguntou, sorrindo. Helena hesitou. Samuel colocou a mão sobre a dela por cima da mesa. Levemente. Helena trabalha no mesmo prédio que eu, ele disse. Ela mantém aquele lugar impecável e faz isso com uma dedicação que a maioria de nós nunca vai ter. A advogada piscou, sem saber o que dizer. Samuel continuou, tranquilo. Eu sempre digo. Perguntava se ela estava confortável. Tá tudo bem? Tá. Jura? Jura. Na hora da sobremesa, começou a tocar uma música suave. Alguns casais foram para a pista. Samuel levantou, estendeu a mão. Dança comigo? Eu não sei dançar. Nem eu. Vamos fingir juntos. Ela riu e aceitou a mão dele. Na pista, Samuel a segurou com cuidado. Uma mão na cintura dela, a outra segurando a mão dela. Eles se moviam devagar, quase sem sair do lugar. Obrigada por ter vindo, ele murmurou. Obrigada por ter me convidado. Eu não menti, eu realmente gosto da sua companhia. Helena ergueu os olhos. Por quê? Porque você é genuína. Porque você não tenta ser outra pessoa. Porque quando você fala, é verdade. Pausa. Porque você me faz lembrar que ainda existe gente boa no mundo. Helena sentiu uma lágrima escorrer. Samuel viu. Desculpa. Eu não queria te fazer chorar. Não é tristeza. Ela murmurou. Então o que é? Eu não sei. Mas ela sabia. Era alívio. Era gratidão. Era medo. Era esperança. Era tudo. Samuel a levou em casa depois da meia-noite. Parou na frente do prédio, mas nenhum dos dois saiu do carro imediatamente. Eu me diverti, Helena disse. Eu também. Silêncio. Helena, posso te perguntar uma coisa? Pode. Quando foi a última vez que alguém te levou para dançar? Ela pensou. E pensou. E não conseguiu lembrar. Nunca, acho. Samuel virou-se para ela. Como assim nunca? Meu marido não gostava dessas coisas. E depois que ele morreu, bem, quem ia me convidar? Eu. A palavra ficou suspensa no ar. Eu te convidaria, Samuel repetiu. E vou continuar te convidando, se você deixar. Helena sentiu o peito apertar. Doutor Samuel. Samuel. Ela corrigiu, a voz trêmula. Eu não entendo. Por que o senhor está fazendo isso? Porque eu gosto de você. Simples. Direto. Mas eu sou. Você é o quê? Velha, pobre, sem estudo, sem, pare. A voz dele era firme, mas gentil. Você é forte, é gentil, é verdadeira. E isso vale mais do que qualquer diploma ou conta bancária. Ele segurou a mão dela. Helena, eu não quero que você pense que eu tô fazendo caridade, nem que eu tô tentando te salvar. Eu tô aqui porque eu gosto da sua companhia, porque eu me sinto bem perto de você, e porque faz muito tempo que eu não sinto isso. Helena não conseguiu segurar as lágrimas. Eu tenho medo. De quê? De acordar e descobrir que foi sonho.
de estragar tudo, de não ser o suficiente. Samuel apertou a mão dela. Você é mais do que suficiente. Se essa história está tocando seu coração, deixa um like. Isso mostra que vale a pena trazer mais histórias assim para você. Os dias seguintes foram confusos para Helena. Samuel mandava mensagens. Bom dia. Boa noite. Perguntava como ela estava. Mandava fotos de lugares que visitava. Nada invasivo, apenas presente. E Helena, que nunca soube o que era ser cortejada, não sabia como reagir. Na sexta-feira, ele apareceu na hora do almoço com uma marmita. Pensei em almoçar com você. Eles sentaram num cantinho da copa. Ele trouxera comida de um restaurante. Risoto, salada, suco natural. Isso deve ter custado caro, Helena murmurou. Não importa. Importa sim. Eu não quero que o senhor gaste o dinheiro comigo. Por que não? Porque eu não posso retribuir. Samuel parou de comer. Helena, eu não quero que você retribua nada. Eu não tô fazendo isso esperando algo em troca. Então por que tá fazendo? Porque eu quero. Porque me faz feliz. Ela ficou em silêncio. Sabe o que eu aprendi nesses anos todos, Helena? Que dinheiro não compra a companhia verdadeira. Eu posso pagar 1000 jantares caros, mas não posso comprar alguém que olhe para mim e realmente me veja. E você me vê. Eu? Você. Quando você pergunta como eu tô, você realmente quer saber. Quando você fala comigo, você não está pensando em networking ou negócios. Você é presente, e isso é raro. Helena sentiu algo mudar dentro dela, como se uma parede estivesse começando a rachar. No sábado, Fernanda ligou de novo. Mãe, eu e o Marcelo vamos sair à noite. A senhora pode ficar com as crianças? Helena respirou fundo. Não posso, filha. Silêncio do outro lado. Como assim não pode? Eu tenho um compromisso. Que compromisso? Um jantar. Jantar com quem? Helena hesitou. Com um amigo. Que amigo? Fernanda, eu tenho 62 anos. Não preciso dar satisfação de tudo. Mãe, que história é essa? A senhora nunca sai, nunca faz nada. E agora, de repente, tem jantar? É, tenho. E as crianças? Pede pra sogra sua. Minha sogra não pode. Então o Marcelo que fique. Mãe, Fernanda, eu não posso. Desculpa. E desligou. Ficou olhando para o telefone, o coração disparado. Acabara de dizer não. Pela primeira vez não lembrava. O telefone tocou de novo. Era Fernanda. Helena não atendeu. Tocou mais 3 vezes. Ela desligou. Depois vieram as mensagens. Mãe, que absurdo é esse? A senhora nunca recusou cuidar dos seus netos. Eu preciso da senhora. Helena leu, respirou fundo e respondeu. Eu também preciso de mim. O jantar foi num restaurante italiano pequeno, aconchegante. Samuel escolhera de propósito. Nada ostensivo. Nada que fizesse Helena se sentir deslocada. Eles conversaram por horas. Sobre infância, sobre sonhos antigos, sobre dores guardadas. Seu marido nunca te levava para sair? Samuel perguntou. Não, ele achava desperdício. Desperdício, é. Dizia que a gente não tinha dinheiro para ficar gastando com bobagem. E você concordava? Eu nem pensava muito nisso. Achava que era assim mesmo. Mas não é. Helena sorriu, triste. Demorei 60 anos para descobrir. Samuel segurou a mão dela por cima da mesa. Nunca é tarde. Quando ele a deixou em casa, Helena não quis que a noite acabasse. Mas era quase 1 da manhã. Ela tinha que trabalhar no dia seguinte. Obrigada de novo, ela disse. Para de agradecer. Não consigo. Ele sorriu. Posso te ver amanhã? Não vou trabalhar amanhã. É domingo. Eu sei. Eu quis dizer como um passeio. Não no trabalho. Só a gente. Helena sentiu o coração apertar. Aonde? Parque Ibirapuera? Caminhar. Tomar um café. Só conversar. Ela assentiu, sem confiar na voz. 2 da tarde? Tá bom. Naquela noite, deitada na cama,
Helena pegou o celular. Abriu o WhatsApp. Havia 15 mensagens de Fernanda, 3 de Rodrigo, 2 de Júlia. Todos querendo saber que loucura era aquela. Todos cobrando. Todos esperando que ela voltasse a ser a mãe disponível de sempre. Helena leu tudo e não respondeu. Em vez disso, olhou para o teto e sussurrou para si mesma: eu mereço isso. Eu mereço ser feliz. Era a primeira vez que dizia aquilo. E era a primeira vez que acreditava. O domingo amanheceu com um sol tímido que lutava para atravessar as nuvens espessas. Helena acordou antes do despertador, o estômago revirado de nervosismo. Levantou, preparou o café, sentou na mesinha da sala. Mas não conseguia comer. Apenas olhava pela janela, vendo o dia clarear devagar. 2 da tarde parecia uma eternidade. Às 9, o telefone tocou. Rodrigo. Mãe, que história é essa que a senhora tá saindo com um homem? Helena suspirou. Bom dia para você também, filho. A Fernanda me contou. Disse que a senhora recusou cuidar dos netos para sair jantar. É verdade. Mãe, a senhora tá bem? Tô ótima. Não parece. A senhora nunca fez isso. Exatamente por isso que eu tô fazendo agora. Silêncio do outro lado. Quem é esse homem? Um amigo. Que tipo de amigo? Um amigo bom, Rodrigo. Mãe, a senhora tem que ter cuidado. Tem muito malandro por aí. Helena sentiu a irritação subir. Seu pai nunca me levou para jantar em 27 anos de casamento. Esse homem me levou 2 vezes em 2 semanas. Quem era o malandro, Rodrigo? A linha ficou muda. Eu não quis dizer isso, mãe. Eu sei o que você quis dizer. E eu entendo. Mas eu tenho 62 anos. Criei vocês 3 sozinha. Trabalhei até os ossos doer. E nunca pedi nada em troca. Agora eu tô pedindo. Me deixa viver. Ela desligou antes que ele pudesse responder. As mãos tremiam, mas havia uma sensação estranha no peito. Não era raiva. Era poder. A sensação de estar tomando as rédeas da própria vida. Pela primeira vez. Às 2 em ponto, Samuel estava na frente do prédio. Jeans escuros, camisa branca. Tênis confortável. Sorria quando a viu descendo. Pontual. Aprendi a não fazer ninguém esperar. Hoje, você pode fazer o que quiser. Eles foram de carro até o Ibirapuera. O parque estava cheio. Famílias com crianças. Casais de mãos dadas, idosos caminhando devagar, cachorros correndo soltos. Samuel ofereceu o braço. Helena aceitou. Caminharam sem pressa. Paravam para ver os patos no lago, para observar um grupo de dança de salão na praça, para sentar num banco e apenas respirar. Você vem muito aqui? Helena perguntou. Quando preciso pensar. É o único lugar em São Paulo onde eu consigo ouvir o silêncio. Ela sorriu. Eu entendo. Ficaram em silêncio por um tempo. Um silêncio gostoso, sem peso. Helena, Samuel disse, a voz baixa. Posso te contar uma coisa? Pode. Eu fui casado. 28 anos. Helena virou-se para ele. Ela morreu faz 5 anos. Câncer. Foi rápido. Sinto muito. Nós tivemos um casamento funcional. Não era ruim, mas também não era profundo. A gente se respeitava. Criou os filhos juntos, mas nunca teve conexão de verdade. Sabe quando você divide a vida com alguém, mas não divide a alma? Helena assentiu devagar. Quando ela morreu, eu senti culpa por não sentir o que eu achava que deveria sentir. Senti falta dela, mas não senti vazio. E isso me assustou. Me fez pensar que talvez eu fosse incapaz de sentir algo mais profundo. Ele fez uma pausa, até te conhecer. Helena sentiu o ar faltar. Samuel, deixa eu terminar. Ele virou-se para ela, pegou as 2 mãos dela. Eu não tô te pedindo nada. Não tô te pressionando. Mas eu preciso que você saiba. Quando eu olho para você, eu vejo alguém que eu quero conhecer de verdade. Não só a superfície. Eu quero saber o que te machuca, o que te faz rir. O que você sonha quando acha que ninguém tá olhando?
As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena. Eu quero te dar tudo o que você nunca teve. Não coisas, mas atenção, presença, cuidado, eu quero te fazer sentir vista. A voz dele era firme, mas emocionada. E se você me der uma chance, eu prometo que vou te honrar todos os dias, do jeito que você sempre mereceu. Helena não conseguia falar, só conseguia chorar. Samuel limpou as lágrimas dela com o polegar. Me dá essa chance? Ela assentiu. Uma vez, duas, três. Sim. Ele a puxou para um abraço, e Helena se permitiu desabar. Chorou tudo que estava guardado. Décadas de solidão, de invisibilidade, de silêncio. E Samuel a segurou, firme, presente. Eu tô aqui, ele murmurou. Eu tô aqui. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Helena flutuava entre a felicidade e o medo. Samuel mandava mensagens o dia inteiro. Fotos do café da manhã. Músicas que o faziam lembrar dela. Poemas que encontrava. Eles se viam sempre. Às vezes no parque, às vezes num café, às vezes só para caminhar sem rumo. E devagar, Helena ia se permitindo acreditar que aquilo era real, que ela merecia. Mas a família estava longe de aceitar. Júlia apareceu sem avisar num sábado de manhã. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Helena deixou ela entrar, já cansada. Pode falar. Esse homem, Samuel, quem é ele? Já te falei, um amigo. A gente tá preocupado. Com o quê? Com a senhora. A senhora nunca fez isso. Nunca saiu com ninguém. Nunca, exatamente. Helena explodiu. Eu nunca fiz nada pra mim. Eu passei 60 anos vivendo pra vocês, pro pai de vocês, pra todo mundo menos pra mim. Júlia recuou, assustada. Mãe, não, deixa eu falar. Eu lavei, eu cozinhei, eu limpei, eu me anulei. E quando eu finalmente conheço alguém que me trata como gente, vocês aparecem dizendo que eu tô errada. A gente não tá dizendo isso. Então sim, vocês estão dizendo que eu não tenho direito de ser feliz, que meu lugar é aqui, disponível, esperando vocês precisarem de mim. Não é isso. Então o que é? Júlia ficou em silêncio, os olhos marejados. A gente tem medo de te perder. A raiva de Helena esfriou. Me perder como? De você mudar, de não precisar mais da gente. Helena sentou no sofá, cansada. Júlia, eu sempre vou ser mãe de vocês. Sempre vou amar vocês. Mas eu não posso mais viver só para isso. Eu preciso viver para mim também. Júlia sentou ao lado dela. A senhora gosta mesmo dele? Gosto. Ele trata a senhora bem? Trata. Então, tá bom. Helena olhou para a filha, surpresa. Tá bom? Tá. Se a senhora tá feliz, eu vou tentar entender. Não era o ideal, mas era um começo. Aterrou para conhecer a casa dele numa tarde de quinta-feira. Era um sobrado em Pinheiros. Jardim na frente, janelas grandes. Dentro tudo era acolhedor. Madeira clara, plantas por todo lado, livros nas estantes, fotos nas paredes. É bonito, Helena murmurou. É grande demais para mim sozinho. Mas eu não consigo me desfazer. Os meninos cresceram. Mas eu quero que você saiba. Eu tô construindo algo com você. Não é passageiro. Não é diversão. É sério para mim. Helena colocou a xícara na mesa. É sério para mim também. Então a gente vai no nosso tempo. Sem pressa. Sem pressão. Tá bom. Ele pegou a mão dela. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Eu não vejo você como a faxineira. Eu não vejo você como a mãe disponível. Eu vejo você como Helena, a mulher forte, gentil, linda, que me faz querer ser melhor. As palavras dele entraram fundo no coração dela. Ninguém nunca me viu assim. Então eles eram cegos. Helena riu, chorando ao mesmo tempo. Vem cá, ele disse, abrindo os braços. Ela foi, e ficou ali, aninhada no peito dele, ouvindo o coração bater firme. Eu tenho medo de acordar, ela sussurrou. Então eu vou estar aqui quando você acordar. E no dia seguinte, e no outro. Os meses passaram como num sonho acordado.
Samuel e Helena viraram inseparáveis. Ele a levava para conhecer lugares que ela nunca tinha ido: teatro, exposição de arte, restaurantes diferentes. Mas os momentos favoritos dela eram os simples: caminhar de mãos dadas, cozinhar juntos, assistir a um filme no sofá dele, com a cabeça dela apoiada no ombro dele. Samuel a apresentou para os filhos. Rafael, o mais velho, foi educado, mais frio. Clara, a caçula, foi gentil. Pai merece ser feliz, ela disse a Helena numa parte. E eu nunca vi ele tão leve. Helena conheceu os netos dele. 2 meninas pequenas, cheias de energia. Elas a abraçaram sem preconceito, sem julgamento. E devagar, a família de Helena também foi cedendo. Fernanda ainda reclamava de vez em quando. Rodrigo era cético. Mas Júlia realmente tentava. Ele parece legal, mãe, ela disse depois de conhecê-lo num almoço. E a senhora tá diferente, mais leve. Eu tô feliz, Helena admitiu. Então eu tô feliz pela senhora. No aniversário de 63 anos de Helena, Samuel preparou uma surpresa. Levou ela para um motel fazenda no interior. 2 dias só deles. À noite, depois do jantar, eles caminharam até um lago. A lua cheia refletia na água. As estrelas enchiam o céu. Samuel parou, virou-se para ela. Helena. Sim, eu te amo. O mundo parou. Eu te amo, ele repetiu. Não porque você cuida de mim. Não porque você é gentil. Mas porque quando eu tô com você, eu sou completo. Porque você me faz lembrar do que é sentir de verdade. Helena tremia. Eu sei que você tem medo. Eu sei que você acha que não merece. Mas você merece. Você merece tudo de bom que esse mundo pode oferecer. Ele pegou as 2 mãos dela. E eu quero passar o resto da minha vida provando isso para você. Helena não conseguia parar de chorar. Eu também te amo, ela sussurrou. Eu tenho medo de falar. Tenho medo que acabe. Mas eu te amo. Tanto que dói. Samuel a puxou para um beijo. Suave, lento, profundo. E ali, sob a lua cheia, Helena sentiu algo que nunca tinha sentido antes: pertencimento. 1 ano depois, Helena estava na cozinha de Samuel, agora deles, preparando o almoço de domingo. A casa estava cheia. Os 3 filhos dela, os 2 filhos dele, os netos todos correndo pelo jardim. Samuel entrou, abraçou ela por trás. Precisa de ajuda? Não, tá quase pronto. Ele beijou o pescoço dela. Eu te amo. Eu também te amo. Era tão natural agora, tão fácil. Helena olhou pela janela. Via as crianças brincando. Via Fernanda conversando com Clara. Via Rodrigo rindo de algo que Rafael contava. Viu a vida que ela construiu. Não sozinha dessa vez, mas acompanhada, ao lado de um homem que a via, que a honrava, que a amava. Ela tinha 63 anos quando sua vida recomeçou. Quando descobriu que nunca é tarde, que ela sempre mereceu. Que o amor verdadeiro existe, mesmo depois de décadas de vazio. Samuel entrou de novo na cozinha, agora trazendo uma jarra de suco. Tá pensando em quê? Helena sorriu. Em como eu quase perdi isso. Mas você não perdeu. Não, eu não perdi. Ela se virou, beijou ele, devagar, com toda a gratidão do mundo. Obrigada. Pelo quê? Por me curar. Samuel balançou a cabeça. Eu não te curei, Helena. Eu só te mostrei o que sempre esteve lá. Você que fez o trabalho duro de acreditar. 5 anos depois, numa manhã de inverno, Helena acordou enrolada nos cobertores, ouvindo a chuva bater na janela. Samuel já estava acordado, sentado na beirada da cama, lendo. Bom dia, ela murmurou. Bom dia, meu amor. Ele colocou o livro de lado, voltou para debaixo das cobertas, puxou ela para perto. Quantos anos a gente tem de casado mesmo? 4. Parece que sempre estivemos juntos. Para mim também. Ficaram assim, ouvindo a chuva,
sentindo o calor um do outro. Helena? Hã? Você é feliz? Ela não respondeu imediatamente. Pensou. Realmente pensou. Pensou na vida que teve antes. Na solidão, na invisibilidade, no vazio. Pensou na vida que tinha agora. No companheirismo, no respeito, no amor. Sim, ela disse finalmente. Eu sou feliz. Eu também. E ficaram ali, no silêncio acolhedor da manhã. Dois corações que encontraram um no outro a cura que sempre buscaram. Helena tinha 68 anos. Cabelos totalmente brancos agora, deixados crescer naturalmente. Sentido final. Às vezes, a gente passa a vida inteira achando que não merece amor. Que nosso lugar é servir, cuidar, estar disponível. Mas a verdade é que todos nós merecemos ser vistos. Você importa. Helena encontrou isso aos 62 anos. Mas poderia ter sido aos 40, aos 70. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para escolher você. E você, que tá me ouvindo agora, você também merece. Você também é suficiente. Você também pode recomeçar. Não importa quantos anos você tem. Não importa quanto tempo passou. Seu coração ainda pode ser curado. Sua história ainda pode mudar. Se essa história tocou seu coração, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve no canal para receber mais histórias assim. E me conta nos comentários. Você acredita que nunca é tarde para recomeçar? Porque eu acredito. E espero que você também. Um beijo no coração. E lembra, você merece ser feliz.